Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, seja muito bem-vindo a mais uma aula de resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder a uma prova aplicada no concurso do TRF 4ª Região em 2019 pela banca FCC. Trata-se de um estilo de prova, estudo de caso, né? E é um bem interessante que cobra o conceito de direito administrativo relacionado à licitação e também a ato administrativo. Para poder responder a esse tema, a gente vai utilizar a nossa técnica, que é analisar o enunciado, depois montar um rascunho eficiente e, por fim, apresentar uma proposta de resolução, né? Então vamos lá. Análise do enunciado. É uma questão da FCC, TRF 4ª Região de 2019, ela foi adaptada, né? Então ela é para ser constituída em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. A estrutura dessa questão, ela segue o padrão, né, que a banca FCC costuma cobrar, que é o quê? É uma situação hipotética, né, ou um caso específico. Aqui vem o comando da questão, que veio integrado com a situação hipotética. E, por fim, os tópicos, né, o que a gente chama de tópicos, que são exatamente as perguntas que devem ser respondidas pelo candidato. Na situação hipotética, a banca diz o seguinte: estava em curso uma licitação para a contratação de serviço de suporte e manutenção de computadores de uma unidade de despesa de uma autarquia federal. Tá? Essa informação é importante. É uma autarquia federal que tem várias unidades de despesa, ou seja, vários órgãos, né, que não necessariamente estão no na mesma cidade sede. Né? Acontece muito de, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele tinha a sede, que era em Brasília, e tinha seccionais, né, que eram unidades do TCU em diversos estados do país. Né? Hoje já reduziu esse quantitativo, enfim, tem uma política de centralização, mas só para que você entenda o que seria essa unidade de despesa. Faz parte do mesmo órgão, né, mas funciona em um local diferente, beleza? Como a autarquia federal possuía várias unidades regionalizadas pelo país, um de seus técnicos propôs a realização de um só procedimento de contratação, sob o fundamento de otimização de gestão e redução de custo. Ora, em vez de fazer uma contratação, um procedimento licitatório para cada unidade regionalizada, vamos fazer um procedimento licitatório único que atenda a todas as regiões. Né? Assim, a gente otimiza a gestão e reduz custo. Aí vem essa situação hipotética. Aí vem o comando da questão. Com base nos pressupostos fáticos descritos, responda fundamentalmente. E aqui vem uma informação importante. Você tem que fundamentar, mesmo que não venha solicitando o fundamento no tópico específico, mas tem que ser fundamentado, beleza? Então, bora ver agora os tópicos. O que você tem que fundamentar? O que você tem que responder? Tópico A. Há amparo legal para que seja promovida licitação para fins de formalização de um só contrato para atender a todas as unidades da autarquia? Ele quer dizer o seguinte: essa sugestão desse técnico, ela é viável pela perspectiva legal, né? Legalmente ele pode fazer um contrato só, né? Um procedimento de contratação só e um contrato só. Segundo ponto, qual a modalidade de licitação seria adequada para contratação única ou individualizada, nesse caso para regionais? Concorrência, pregão ou sistema de registro de preço? E aí a banca ainda pede para dizer o seguinte: abordar inclusive a natureza jurídica do ato administrativo de escolha da modalidade. E aí quando fala de natureza jurídica do ato administrativo, quer dizer discricionário, é vinculado, né? Então você tem que responder a isso também. Então veja que aqui ela pede para você falar sobre cada um, né? Indicar primeiro qual seria a modalidade de licitação adequada, depois falar sobre, fundamentar por que você escolheu aquilo e por que não escolheu o outro, e ainda abordar a natureza jurídica do ato administrativo. Né? Esse é o tópico B. E o tópico C: na hipótese do administrador pretender acatar a sugestão do técnico da autarquia, indicar qual deverá ou poderá ser a decisão daquele em relação ao procedimento de licitação em curso e as consequências decorrentes. Né? Então ele vai dizer qual pode ser a decisão no caso de acatar a sugestão do técnico. E por que vai ter que haver uma decisão? Porque
já havia uma licitação em curso, né? Então a administração já tinha envolvido algumas empresas naquele procedimento licitatório, algumas já tiveram alguns custos, né? Então, qual o ato que deveria ser tomado, né, pela administrador do órgão e quais são as consequências desse ato? Beleza? Então, esses são os tópicos. Agora a gente tem que montar o nosso rascunho para poder responder a essa questão. Então vamos lá, rascunho eficiente. Já começa pelo seguinte: para montar o nosso rascunho eficiente, a gente utiliza aquela estrutura argumentativa: assunto, tema, tese e tópicos, beleza? Só que no caso de uma questão, estudo de caso da FCC, você não vai precisar dos 3 primeiros, que é o quê? Assunto, tema e tese. Ora, o assunto, tema e tese, ele serve no texto dissertativo para poder inserir na introdução e na conclusão. Como essa questão ela não pede um texto dissertativo, a gente não precisa fazer introdução e não precisa fazer conclusão. Então, a gente não precisa também levantar assunto, tema e tese. A gente vai direto para a resposta aos tópicos. Então, a gente deve utilizar as 30 linhas para responder aos tópicos. Os tópicos são aqueles descritos no enunciado, né? São aquelas perguntas que a gente analisou. E aí, a gente vai ter que trazer um parágrafo de desenvolvimento para cada um deles, né? E aí a gente tenta adotar aí um parágrafo mais ou menos proporcional, com a quantidade de linhas distribuída de forma proporcional, já que a banca não indica a pontuação de cada um dos tópicos. Porém, veja que essa proporcionalidade, ela varia, então é de 9 a 11, né? Então você pode fazer um parágrafo menor e um parágrafo que exige uma resposta mais completa, você faz um pouco maior, beleza? Então, finalizamos a nossa análise do enunciado, o nosso rascunho eficiente, agora vamos para a nossa proposta de resolução. Para o tópico 1, ele pergunta: há amparo legal para que seja promovida licitação para fins de formalização de um só contrato para atender a todas as unidades da autarquia? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é responder, né? Então, primeiramente, cabe destacar que há amparo legal para que seja promovida a licitação para a formalização de um só contrato para todas as unidades da autarquia. Pronto. Aqui eu trago a resposta direta, o meu tópico frasal. Eu já apresento para ele o que ele perguntou. Então, ele perguntou se há amparo legal, eu disse: há amparo legal. Só que isso não basta para poder ganhar uma nota máxima na questão. Você precisa justificar. Então, você vai trazer os argumentos que vão sustentar essa sua afirmação. Então, a legislação e os entendimentos vigentes acerca da matéria, o que é isso aqui? É um recurso de autoridade. Tá? Eu estou fundamentando a minha resposta. Eu estou fundamentando a minha resposta com base na legislação e nos entendimentos vigentes acerca da matéria. Bruno, mas isso aqui é muito genérico, né? Só citar a legislação, pode ser qualquer uma. Eu sei que é genérico, mas para a prova é importante que você utilize isso. Até porque a banca não vai exigir de você um artigo específico da lei ou o número exato da lei. Em muitos casos, ela vai pedir só um entendimento que está previsto na lei. Você vai utilizar esse recurso de autoridade mesmo que de forma genérica. Tá? Então, ele diz o seguinte: a legislação e os entendimentos vigentes acerca da matéria não vedam a unificação dos serviços de unidades de despesa diferentes em um só contrato, desde que a necessidade e a possibilidade sejam demonstradas tecnicamente, cotejando aspectos referentes às diferentes regiões a serem atendidas para a prestação dos serviços aos diversos órgãos do ente. Então, o que a legislação faz? Ela não veda, ela diz o seguinte: pode haver um contrato só para atender a todas as unidades. Porém, você precisa mostrar, né, no processo que essa opção é a mais vantajosa para a administração. Você precisa demonstrar que comprar papel centralizado, né, de uma só empresa no Brasil inteiro é mais barato do que eu comprar papel em cada uma das unidades regionais. Né? Então, esse estudo técnico ele tem que estar vinculado. Então, veja que já se trata de um ato que obrigatoriamente precisa de motivação. Tá ok? Beleza. Além dessa comprovação de viabilidade técnica, então, além de comprovar a viabilidade técnica, deve-se também apresentar o atendimento aos princípios da eficiência, economicidade, vantajosidade para o ente público e garantia de competitividade. Esse aqui é outro ponto-chave. Ora, ele tem que ser vantajoso para a administração, mas não pode ferir o princípio da competitividade previsto na Lei 8666. Né? Então, veja que
Há amparo legal? Sim, desde que cumprido alguns requisitos, que é a comprovação de viabilidade técnica, vantajosidade econômica, atendimento ao princípio da eficiência e da economicidade e também ao princípio da competitividade no processo licitatório. Beleza? Então essa é a resposta completa para o tópico 1. Vamos seguir. No tópico 2 ele pergunta qual a modalidade de licitação seria adequada para contratação única ou individualizada, concorrência, pregão ou sistema de registro de preço. E aí, além disso, tem que abordar também a natureza jurídica do ato administrativo da escolha da modalidade. Pois bem, primeiro cabe destacar que essa questão ela foi motivo de controvérsia, né? Porque existem alguns raciocínios que estão corretos, mas que não foram considerados pela banca FCC nessa questão. Tá? Então, para responder, eu utilizei o quê? Eu utilizei o posicionamento da banca FCC, que foi divulgado no espelho de correção desse concurso. Então, estou adotando essa linha de raciocínio. Agora, existem outras. Né? Então, se você trouxe outra linha de raciocínio, talvez não esteja errada, tá ok? Mas vamos adotar aqui o que a banca utilizou como parâmetro. Então, a resposta é a seguinte, ó. Atendidos os aspectos legais, que eu estou fazendo referência lá ao tópico 1, o órgão poderá adotar em regra, eu trago em regra porque há exceções, a modalidade pregão. Aí eu venho, ó, segundo a 8666, caso o valor da contratação ultrapasse o montante de 1,5 milhões, a concorrência seria a modalidade adequada. Então, conforme a lei 8666, seria a concorrência. Porém, por força do decreto 10.024 de 2019, que foi o decreto que substituiu o decreto 5450 de 2005, né, que era o decreto do pregão eletrônico, a autarquia federal deve obrigatoriamente utilizar a modalidade pregão, aplicável a contratações de bens de serviço comum, inclusive serviços de informática, desde que não seja comprovada a desvantagem para a administração. Ora, nesse caso aqui, o que acontece? A autarquia federal ela é obrigada a utilizar o pregão eletrônico, né? Mas há uma exceção. A exceção é quando aquela opção não for vantajosa para a administração pública. Então, se for comprovada que há uma desvantagem para a administração pública em contratar utilizando o pregão eletrônico, aí deve-se adotar uma outra modalidade licitatória. Então, por isso que tem que ser motivado nesse caso, né? Você tem que justificar para não utilizar, no caso, o pregão eletrônico, beleza? Continuando. Assim, entende-se que, em tese, novamente, ó, em tese e em regra, o ato administrativo possui natureza jurídica discricionária. E aí eu coloco entre parênteses o motivado para fazer ressalva às exceções. Mas é discricionária a utilização. Ele pode utilizar, nesse caso aqui, o pregão ou a concorrência. Novamente, há quem entenda que é um ato administrativo vinculado. Por quê? Porque se é uma autarquia federal e é um serviço comum, ele obrigatoriamente tem que adotar o pregão eletrônico, beleza? Porém, como eu disse anteriormente, eu estou utilizando aqui o posicionamento da banca FCC no espelho de correção, tá? Que também é um posicionamento válido. Nesse caso, ela classifica a natureza como discricionário, né? Desde que tenha a motivação, porque há a possibilidade de utilizar tanto o pregão como a concorrência, desde que haja motivação, que é um dos pressupostos do ato administrativo. Beleza. Aí vem, é importante ainda, ó, destacar que aí vamos falar do sistema de registro de preço. Ó, a gente já falou de concorrência, já falou de pregão, né? Já falou da natureza do ato jurídico, agora vamos falar do sistema de registro de preço. Então, há que destacar que o sistema de registro de preço não é propriamente uma modalidade de licitação, pois se trata de um procedimento pós-contratação, utilizado para estabelecer a ata de registro de preço. Então, na verdade, você faz uma licitação, que é por meio da concorrência e do pregão, e aí essa empresa depois ganhou esse procedimento licitatório, aí ela cria uma ata de registro de preço. E aí essa ata de registro de preço pode ser aderida por meio do sistema de registro de preço. Mas veja que antes disso há um procedimento licitatório. Por isso que o sistema de registro de preço ele não é considerado uma modalidade de licitação. Beleza? Esse é o ponto aí, seria a questão mais difícil dessa prova, porque existe esses posicionamentos diversos, mas essa seria uma resposta que ganharia nota máxima no critério da banca FCC. Beleza? Seguindo, último tópico. Na hipótese do administrador pretender acatar a sugestão do técnico da autarquia,
indicar qual deverá ou poderá ser a decisão daquele em relação ao procedimento de licitação em curso e quais as consequências decorrentes. Então, a gente vai considerar que o administrador acatou a sugestão do técnico em fazer um só contrato. Beleza? Então, qual deve ser o procedimento, qual deve ser a decisão que ele deve tomar, qual o ato que ele deve efetuar e quais as consequências desse ato, decorrentes desse ato. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Caso o administrador acate a sugestão do técnico da autarquia, que eu fiz isso, referência aqui, deverá revogar o ato administrativo que deu início à licitação. Então, esse aqui é o meu tópico frasal. Eu estou respondendo a primeira parte aqui. Qual vai ser a decisão? Ele deve revogar. É a revogação a decisão. Beleza. Aí eu venho agora fundamentando. Ó. Conforme consta na Lei 8666 de 93, que eu fiz aqui, recurso de autoridade. Diante de razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes, é cabível a revogação da licitação em andamento sem ferir o princípio da legalidade. Ou seja, eu estou trazendo o que a lei diz a respeito desse ato. Então, eu posso revogar o ato de procedimento licitatório desde que demonstre razões de interesse público. Ainda segundo a lei, eu continuo aqui, ó, ainda segundo a lei, o ato de revogação deve ser motivado, isto é, deve apresentar os aspectos de interesse público que o justificam. Tá? Beleza, então aí aqui a gente trouxe o que a lei traz como regra, beleza? Agora, então a gente respondeu nessa primeira parte aqui, que seria qual é a decisão que deve ser adotada a respeito pelo administrador a respeito dessa situação. Agora a gente vai falar quais são as consequências decorrentes. E as consequências é o seguinte, ó, por fim, não há margem para pagamento de qualquer indenização às empresas participantes da licitação. Tá? Então, não há consequência de indenização. Por quê? Uma vez que o processo licitatório não tinha sido homologado nem adjudicado. Logo, não havia direito subjetivo à contratação por parte das empresas. Bruno, o que isso significa? É o seguinte, quando o procedimento licitatório não foi homologado nem adjudicado, é como se o procedimento, nenhuma empresa tem direito àquela contratação ainda. Ora, se nenhuma empresa tem direito, a administração ela não tem que pagar nenhuma indenização. Né? Você paga uma indenização quando já tem um direito ali subjetivo. O grande detalhe dessa questão é o seguinte, o enunciado ele não deixa claro se o procedimento havia sido homologado ou não. Né? Então, se você na sua resposta considerar que o procedimento licitatório já havia sido homologado e adjudicado, aí sim você pode dizer que haveria necessidade de indenização. Mas veja que é vinculada a essa informação. Ora, se foi homologado e adjudicado, deve indenizar. Se não foi, não precisa indenizar. Beleza? Então, essas são as duas linhas de raciocínio para responder a essa questão da banca FCC. Se tiver ficado com mais alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo Instagram ou utilizando as plataformas aí do Você Concursado. Beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.